Olá, meu povo, como vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. Mais uma terça-feira abençoada para a glória de Deus. Eu vou estar deixando uma palavra para o teu coração que se encontra no livro de Mateus, capítulo 14, versículo 23 em diante, que diz assim: E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já à tarde, estava ali só, e o barco já estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: É um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: Tende bom ânimo, sou eu, não temas. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E Jesus disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo e começou a ir para o fundo. Clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: Homem de pouca fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. A Bíblia vai dizer, no capítulo anterior, que Jesus ele realiza um milagre, que é a multiplicação dos pães e peixes. A primeira multiplicação de pães e peixes. A Bíblia vai dizer que Jesus ele multiplica cinco pães e 2 peixinhos e alimenta a multidão. E ali, quando Jesus estava se despedindo daquela multidão, depois de ter alimentados, Jesus ele fala para os seus discípulos: vai para o outro lado. Então ali os seus discípulos, eles obedecem a Jesus. Ele só entra dentro do barco, ele entra no mar e vai para o outro lado. A Bíblia diz que Jesus ele se retira e vai orar a sós, como era de costume que Jesus fazia. A Bíblia diz que quando os seus discípulos estavam no meio do mar, veio uma grande tempestade sobre eles. E eles ali naquele momento, eles temeram muito, porque aquela tempestade, ela tapava ali, ela vinha com muita força sobre o barco, aonde eles estavam. Mas a Bíblia diz que um certo tempo, Jesus ele vem até os seus discípulos e anda por cima das águas. E os seus discípulos, avistando Jesus, eles pensam que Jesus era um fantasma. Mas Jesus disse: Não temas, sou eu. Mas só que Pedro, ele fala: Jesus, se és tu, me permita que eu ande contigo sobre as águas. Me permita que eu desça do barco e ande contigo sobre as águas. Jesus, porém, ele fala: Vem, Pedro. E Pedro, ele vai. Só que em um certo momento, Pedro, ele começa andando por cima das águas. Mas Pedro, ele começa a observar a força da tempestade. Pedro, ele começa a observar o vento. E a Bíblia vai dizer que Pedro, ele começa a afundar. Ele começa a se desesperar e clamar a Jesus para que Jesus pudesse salvar ele. Quantas das vezes na nossa vida, o Senhor ele nos dá a direção, o Senhor fala: Pode ir, que eu estou contigo. Mas nós sabemos que vai ter momentos na nossa história que vai vir tempestade, vai vir desafios, vai haver momentos difíceis, assim como veio naquele momento com os discípulos, aquela tempestade. Os discípulos, eles temeram. Quantas das vezes nós estamos temendo diante da tempestade que vem sobre as nossas vidas? Quantas das vezes nós estamos questionando ao Senhor: será que o Senhor está comigo neste momento difícil? O Senhor ele falou para os discípulos: vai para o outro lado. E quantas das vezes o Senhor manda a gente ir? E a gente começa a questionar: será que foi Deus mesmo que mandou eu ir? Porque está acontecendo tantas coisas difíceis no meio dessa trajetória na qual Jesus mandou eu ir, que será que ele está comigo mesmo? A Bíblia diz que houve uma grande tempestade, mas Jesus ele anda sobre as águas. Existem situações, existem momentos que vai vir sobre a nossa vida para aumentar a nossa fé, para ver se a nossa fé está firmada em Jesus. Existe tempestade que vai vir sobre as nossas vidas para que nós possamos entender que não é só porque existe tempestade em nossas vidas, existe um momento difícil na nossa vida que Jesus ele irá nos abandonar. Ali os discípulos, eles estão temerosos.
porque é de praxe. Eles ali no meio do mar, aquela tempestade quase tombando o barco, entrando água dentro do barco. Mas chegou um certo momento, um certo tempo que Jesus ele veio ao encontro deles. Porque existe um momento, independente do cenário que nós estamos vivendo, existe o tempo certo em que Jesus virá sobre as águas para nos salvar. Existe um momento que Jesus irá andar sobre as águas para estender a mão para nós. Ali Pedro falou: Jesus, se és tu, mestre, se és tu, me deixa ir ter contigo sobre as águas. E Jesus falou para ele: vem. E ele foi. Só que ao invés de ele focar em Jesus, ele estava focando na tempestade. Ele começou muito bem, mas no meio do caminho ele começou a olhar para os ventos fortes, para a tempestade. E não é diferente na minha, na tua vida. Quantas das vezes a tempestade vem para nossas vidas, nós começamos bem, nós começamos focados no Senhor, nós começamos focados no alvo que é Jesus, nós começamos bem. Mas existe um momento que nós paramos de olhar para o foco, para o alvo que é Jesus, e começamos a olhar em tudo que está acontecendo ao nosso redor. Nós começamos a olhar para as dificuldades que estão vindo sobre nós, as circunstâncias difíceis que estão vindo sobre nós. E aí que está. Pedro ali, ele olhou para a tempestade, ele se distraiu. Quantas das vezes nós estamos nos distraindo e ele começou a se afundar? Às vezes, quando nós paramos de olhar para o alvo e focamos nas dificuldades, nós começamos a se apavorar, nós começamos a se afundar, nós começamos a se entristecer, nós começamos a se abater. A nossa fé começa a se diminuir. Porque Pedro, ali, se ele continuasse focado em Jesus, ele continuaria andando sobre as águas, chegar até Jesus. Mas ele se distraiu durante o caminho. E nós não podemos nos distrair diante do caminho. Diante da dificuldade, nós temos que continuar com o único foco que é Jesus. A Bíblia diz que Jesus fala para ele: homem de pouca fé, por que duvidaste? Quando a dúvida, ela entra no nosso coração, quando nós permitimos que diante da dificuldade, a dúvida, ela entra no nosso coração, nós começamos a questionar, nós começamos a perguntar: Senhor, será que a direção que o Senhor me deu foi a tua voz mesmo que me direcionou? Senhor, será que o Senhor está comigo mesmo diante dessa situação? Senhor, será que o Senhor está vendo essa tempestade que eu estou enfrentando, esse momento difícil que eu estou enfrentando? Será que o Senhor está vendo todas essas fases difíceis que eu estou passando? O Senhor, Ele está vendo as tempestades, os momentos difíceis que você tem passado. Ele não é indiferente com tudo aquilo que você tem vivido, não. Ali, Ele estava observando os discípulos para ver aonde ia a fé daqueles discípulos. E eles começaram a se desesperar. Não se desespere diante dos desafios que vão acontecer sobre a tua vida. Não se desespere diante das dificuldades que vão acontecer na tua vida. Virão tempestades que serão para provar a nossa fé. Se a nossa fé está firmada mesmo em Deus. Existe tempestade que vai vir para extrair o melhor de nós, para firmar nossa fé, para fazer a gente acreditar que independente do cenário, independente da tempestade que eu esteja vivendo, o Senhor, Ele continua no controle de todas as coisas. A Bíblia diz que ali quando o Pedro ele começa a afundar, Jesus ele estende a mão e socorre Pedro. Quantas das vezes nós estamos nos afundando, nós estamos indo de ladeira abaixo e Jesus, com a tua infinita misericórdia, Ele estende a mão e nos socorre e nos mostra que em todo o tempo Ele esteve conosco, independente da circunstância. Ele sempre esteve ali. Ele sempre esteve ali cuidando de tudo. Jesus não é indiferente às nossas dificuldades, à nossa dor, à nossa tristeza. Ele não é indiferente. Muito pelo contrário, Ele passa juntinho ali com a gente. Mas nós precisamos estar focados no alvo que é Jesus. A Bíblia diz que depois eles
Depois que Jesus, ele ali estende a mão para Pedro, Jesus entra no barco com os seus discípulos e os discípulos dizem assim: és verdadeiramente o Filho de Deus. Os discípulos ali confirmaram que Jesus era verdadeiramente o Filho de Deus. O que mais precisa acontecer em nossas vidas para que nós entendamos que Jesus, ele é Filho de Deus, é aquele que sabe de todas as coisas, é aquele que tem um controle de todas as coisas. As coisas podem fugir do nosso controle. Eu imagino ali aqueles discípulos no meio daquele mar, com aquela tempestade batendo sobre o barco. Eu imagino o desespero dele. Eu imagino o desespero deles ali. E pensando, agora é o meu fim. Agora, o que será de nós? Mas Jesus chegou na hora certa. Jesus chegou no momento exato para que eles pudessem entender que, por mais que as coisas fogem do controle da gente, elas nunca fogem do controle de Deus. Nunca, nunca. Pode ter certeza disso. Talvez o cenário que você esteja vivendo é um cenário de dificuldade, um cenário de desafios que tem causado aflições. Existe tempestade que vem mesmo para testar a nossa fé e para nos fortalecer mais em Deus, fortalecer a nossa fé mais em Deus, para que nós possamos entender que nós somos totalmente dependentes do Senhor. Não adianta a gente querer fazer nada sem a presença do Senhor. Quando nós colocamos Jesus no controle, no centro de todas as coisas de nossas vidas, pode vir tempestade, pode vir dias difíceis, pode vir calúnias, pode vir laudo médico, pode vir levantes, que nós teremos a certeza dentro de nós que o Senhor, ele virá andando sobre as águas. Talvez você esteja enfrentando um momento difícil agora, mas Jesus, ele vai chegar no momento certo. Continue confiando, continue olhando para o alvo, não se distraia, porque virão coisas na nossa vida para nos distrair, para nos tirar do foco, na qual Jesus quer que a gente mantenha. Mas não se distraia, continue firme, continue acreditando que o Senhor tem grandes coisas para fazer na nossa vida, porque depois da tempestade, depois dos dias difíceis, haverá bonança, haverá bênçãos de Deus. É essa palavra que eu tenho para você nesse dia chamado hoje. A tempestade está vindo, mas continue olhando para o alvo, não se distraia. A Bíblia diz que Jesus, ele acalma a tempestade, ele acalma aquele vento, ele acalma. Vento, acalma-te. Hoje Jesus está acalmando a tempestade que está sobre a tua vida. Hoje Jesus está acalmando o momento difícil que você esteja enfrentando. Continue confiando, continue permanecendo. Independente da circunstância, continue. Porque hoje ele diz para a sua circunstância: acalma-te. Porque ele chega na hora certa. Fica com essa palavra, com a parte de Deus. Tenha uma tarde abençoada. Eu quero te dizer que Jesus está voltando. E se você ainda não tomou uma decisão na sua vida de aceitá-lo como o único suficiente salvador da sua vida, aceite quanto é tempo, porque servir a Jesus é a melhor coisa que nós podemos, nós seres humanos, poderemos fazer. Não há escolha melhor. O mundo não tem nada para te oferecer, mas Jesus, ele tem uma vida eterna para te dar. Mas só basta você abrir o seu coração e falar: Jesus, pode entrar, pode fazer morada, pode transformar, e através de mim, Jesus, pode me usar para transformar outras vidas. Não perca mais tempo, aceite Jesus enquanto é tempo. Fique com essa palavra da parte de Deus. Que Deus te abençoe.